Olá, meu nome é Sarepta. Você sabe o que é o gerenciamento de resíduos de serviços em saúde, também conhecido como RSS, e a importância dele? Não? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Primeiro, temos que entender que esse gerenciamento que estamos falando é baseado na RDC 306/2004 e que dispõe sobre o regulamento técnico. Conforme a definição da Organização Mundial de Saúde, eles definem o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde como todos os restos gerados em estabelecimentos de saúde, centros de pesquisas e laboratórios. O gerenciamento de resíduos em serviços de saúde é um dos temas mais recorrentes do dia a dia de analistas ambientais, de organizações geradoras desse tipo de material. Afinal de contas, os resíduos de serviços em saúde, RSS, representam alguns dos materiais que mais são afetados por legislações, regulações e normas em geral, dos órgãos de segurança sanitária. A questão que está sempre circundando esse tipo de resíduo é o custo de destinação, uma vez que a lei não permite que ele seja descartado junto com os demais materiais rejeitados pelas empresas. Portanto, acaba-se exigindo um tratamento especial que geralmente é mais custoso. O CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, possui uma resolução em comum com a RDC 306/2004, que é a Resolução 358/2005. Ambas apontam para a obrigatoriedade de todos os geradores de resíduos de serviços em saúde de elaborar e executar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, também conhecido como PGRSS. Importante, acompanhe no vídeo a seguir um exemplo de como descartar um dos tipos de resíduos de saúde. Ô Maria, não acredito que você tá aqui. Eu tava com esse tanto de remédio aqui vencido, não sabia o que eu faço com eles. Oi, Amanda! Eu estou fazendo um trabalho sobre isso. Você sabia que existe um local apropriado para descartar esses medicamentos? Não, eu ia jogar no lixo. No trabalho, eu aprendi que existe o gerenciamento dos resíduos de serviço em saúde. Inclusive, a inobservância da RDC 306 e não cumprimento da Resolução 358 configura infração sanitária e sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei 6.437 e sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. E quem fiscaliza é a polícia? A fiscalização do cumprimento dessas duas resoluções caberá às vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, com o apoio dos órgãos de meio ambiente, de limpeza urbana e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No geral, nós falamos sobre o gerenciamento dos RSS. Dentre eles, existem os resíduos sólidos, que antes eram chamados de lixo hospitalar. Esses resíduos sólidos são gerados por serviços prestadores de assistência médica em atenção à saúde humana e veterinária, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, instituições de ensino e pesquisa médica, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares, os quais, possuindo potencial de risco em função da presença de material biológico, objetos perfurantes ou cortantes em potencial, ou efetivamente contaminados, produtos químicos perigosos e também por rejeitos radioativos. O objetivo do gerenciamento de resíduos sólidos dos serviços em saúde consiste em um conjunto de procedimentos que devem ser planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais. Todos os estabelecimentos de saúde são responsáveis por elaborar e implementar o plano de gerenciamento dos resíduos de serviços em saúde. E aí, entendeu agora o que é o gerenciamento de resíduos de serviços em saúde? E saber qual o local correto de descarte para cada tipo de material?
É necessário saber sobre a RDC 306/2004. Olá, me chamo Maria Heloísa de Freitas Mafra e eu irei dar continuidade à explicação da RDC 306 de 2004. Vou falar um pouco das etapas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Dentro dessas etapas, nós temos a minimização da geração, manuseio seguro, segregação na origem, acondicionamento, identificação, tratamento interno, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, registros para controle dos resíduos especiais, armazenamento externo, coleta e transportes externos, tratamento externo, transbordo ou estação de transferência e disposição final. Primeiramente, o que é Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde e o que ele abrange? O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, ou PGRSS, é um documento técnico referente ao gerenciamento de resíduos de saúde. É de responsabilidade dos estabelecimentos da área de saúde elaborar esse plano. No PGRSS, são estabelecidas as ações para o correto manejo dos resíduos provenientes de todos os serviços relacionados ao atendimento de saúde humana ou animal. Mais para frente, nós iremos ver quais são os serviços relacionados a este atendimento. O PGRSS é regulamentado pelas resoluções do CONAMA, número 28301, 385 de 05 e da Anvisa com a RDC 30604, que é essa que estamos comentando. Baseado nos princípios da não geração e da minimização, também visa o tratamento de disposição final daqueles que, por suas características, necessitam de processo de manejo diferenciado. A elaboração desse novo objetivo, também a proteção dos trabalhadores envolvidos e da preservação dos recursos naturais, do meio ambiente e da saúde pública. Elaborar um PGRSS é de ser um passo de extrema importância para garantir o correto gerenciamento de resíduos de saúde para trazer benefícios, sendo obrigatório em muitos estabelecimentos. Agora nós vamos falar um pouco das etapas do gerenciamento, começando com a geração. A geração de resíduos deve ser mantida a níveis mínimos praticáveis de volume, além de minimizar os riscos de exposição a agentes perigosos presentes em algumas frações, a redução dos custos para o gerenciamento. A próxima etapa é a segregação, que é a operação que deve ser feita no próprio ponto de geração e de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e radiológicas de cada resíduo e estado físico, sólido ou líquido e sua forma química. Devem-se sempre observar as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si para que acidentes sejam evitados. Outra etapa muito importante é o acondicionamento. Essa etapa é a colocação dos resíduos em embalagens adequadas para coleta, transporte, armazenamento e disposição final seguros. Deve ser de acordo com o tipo de resíduo e os limites de enchimento devem ser obedecidos, ou seja, cada resíduo é acondicionado de acordo com o seu tipo, sendo líquido, radioativo, sólido, químico ou físico. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco plástico contido em recipiente, por exemplo, numa lixeira, confeccionado com material lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e resistente ao tombamento. Os resíduos perfurocortantes e abrasivos devem ser descartados em recipientes rígidos
resistentes a punctura, ruptura e vazamento com tampa e devidamente identificados. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques com tampa rosqueada e vedante. Aqui nós vemos uma pequena diferença. Os resíduos sólidos e perfurocortantes devem ficar em embalagens sem contato físico. Já o líquido temos um pouco de contato físico, pois a tampa é rosqueada. Agora nós vamos para a identificação. Devem-se utilizar rótulos, símbolos e expressões para identificar os recipientes de acondicionamento, carros de transporte interno e externo, salas e abrigos de resíduos, como locais de armazenamento. Cada grupo ele tem um símbolo e um rótulo diferente. Ou seja, por exemplo, o grupo A, que é a classificação dos infectantes, tem um símbolo específico para ele, como também o grupo C, que é a classificação dos radioativos, que é um símbolo que nós estamos vendo na tela, que é bastante conhecido, né? Que é o símbolo para coisas radioativas. Vamos agora para o tratamento interno, que consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos inerentes a cada tipo de resíduo, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. Especificamente, os subgrupos A1 e A2, como vimos anteriormente, que são os grupos dos infectantes, devem ser tratados obrigatoriamente dentro do estabelecimento de saúde, salvo as bolsas de sangue rejeitadas e vacinas de campanha de vacinação. Ou seja, o grupo A1 e A2 são tratados dentro do estabelecimento de saúde em que está. Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, deve contar no PGRSS o registro das informações relativas ao monitoramento desses resíduos, de acordo com a periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados em documento próprio e mantidos em local seguro durante 5 anos. Os resíduos líquidos provenientes de esgoto, de águas servidas e estabelecimento de saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre que não houver sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está o serviço, conforme definido na RDC da Anvisa número 50 de 2002. Agora vamos para, não menos importante, coleta e transporte interno. Nós temos 2 tipos de coleta, a coleta 1 e a coleta 2. A coleta 1 consiste no recolhimento do resíduo diretamente do ponto de geração e remoção para a sala de resíduos para armazenamento temporário. Ou seja, na coleta 1, o profissional vai fazer o recolhimento deste resíduo para a sala de resíduos, esperando ter o seu armazenamento correto. E nesse local, temos uma sala, que vamos ver um pouco mais à frente, que tem a sala específica que se chama armazenamento temporário. É onde esse resíduo fica até esperar que o serviço venha recolher o mesmo. A coleta 2 consiste no recolhimento de resíduo da sala de resíduos e remoção para o abrigo de resíduos para o armazenamento externo. Completando esse slide, a coleta 1 significa que o resíduo ele vai para uma sala temporária que se chama armazenamento temporário, aonde depois, na coleta 2, que se chama o segundo passo, teremos o recolhimento para o abrigo de resíduos externo. Agora eu vou falar um pouco como é feito
o transporte desses resíduos. O carro ou recipiente utilizado para o transporte interno dos resíduos deve ser exclusivo e específico para cada tipo de resíduo, certo? Deve ser constituído de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, com cantos e bordas arredondadas e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. Ou seja, se nesse carro ou recipiente estiver sendo levado um material radioativo, no carrinho vamos ter que ter o símbolo do material radioativo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladores do Ministério do Trabalho e Emprego. O roteiro deve ser previamente definido e ocorrer em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos periódicos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Agora vamos falar do armazenamento temporário que foi comentado no slide anterior. Trata-se da contenção temporária de resíduos em área específica dentro do estabelecimento durante o aguardo da coleta. Se a sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve ser identificada como sala de resíduos. Porém, ela deve ser compartilhada com a sala de utilidades, desde que esta disponha da área exclusiva de, no mínimo, 2 metros quadrados, para armazenar 2 recipientes coletores. Os sacos devem permanecer sempre dentro dos recipientes. O armazenamento temporário poderá ser dispensado se a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo não for grande. Ou seja, se no caso o local de armazenamento externo for perto, do estabelecimento de saúde, o resíduo poderá ficar por um período maior no armazenamento temporário. Agora vamos falar sobre os registros para controle dos resíduos especiais. É a etapa que assegura o rastreamento dos resíduos químicos perigosos e radioativos, como também dos materiais recicláveis e dos resíduos orgânicos destinados para alimentação animal e compostagem. Os registros devem ser atualizados sistematicamente para fins de monitoramento dos indicadores e fiscalização. As planilhas devem ser específicas para cada tipo de resíduo monitorado. Vamos falar também agora do armazenamento externo, que é a contenção temporária de resíduos em área específica, denominada abrigo de resíduos. Durante o aguardo da coleta externa para a destinação visando ao tratamento ou à disposição final, deve ter identificação na porta e os sacos de resíduos devem permanecer dentro dos contêineres devidamente identificados de acordo com cada categoria. Bom, essa imagem que nós estamos vendo é como deve ser o abrigo de resíduos para o grupo A, D e E. Para esse abrigo de resíduos funcionar, nós temos alguns aspectos importantes. Ele deve ser um local de fácil acesso à coleta externa. O piso e paredes revestidos de material liso e permeável, lavável e de fácil higienização. Devem ter, como mostra na imagem, aberturas para ventilação de no mínimo 1,20 da área do piso e com tela de proteção contra insetos, certo? Porta com abertura para fora, tela de proteção contra roedores e vetores de largura compatível com os recipientes da coleta externa.
pontos de iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de escoamento de águas, servidas direcionadas para a rede de esgoto e ralo sifonado com tampa que permita a sua vedação. Área coberta para higienização dos contêineres e equipamentos com piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis, pontos de iluminação e tomada elétrica. Ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão. Aqui nós temos outro tipo de abrigo, que é o abrigo para resíduos químicos. Eles devem ter os mesmos aspectos do abrigo anterior para o grupo A, D e E. Só que o abrigo de resíduos químicos nós temos outras particularidades. Não podem ter a incidência de luz do sol. Deve ser construído em alvenaria fechada, dotada apenas de abertura para ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Piso convergente para as canaletas e parede com acabamento liso, resistente, lavável, impermeável e de cor clara. Abertura para ventilação com tela de proteção contra insetos. Porta com abertura para fora, dotada de proteção inferior para impedir o acesso de vetores e roedores. Deve também ter um sistema de drenagem com ralo, provido de tampa que permita sua vedação, armário com EPIs e extintores de incêndio. Então, como a gente vê na imagem, nós também vemos um chuveiro e uma pia para o caso de algum tipo de contaminação com esses resíduos. Agora nós vamos para a coleta e transporte externos, que consiste no recolhimento dos resíduos do abrigo de resíduos e na sua remoção para a destinação, visando ao tratamento ou à disposição final. A empresa transportadora deve observar o Decreto Federal número 96.044, de 18 de maio de 88, e a Portaria 204, de 97. Tratamento externo. Cabe lembrar que os resíduos do grupo A, subgrupo A1 e A2 devem ser obrigatoriamente submetidos a tratamento interno, não podendo ser removidos para que este ocorra em ambiente externo ao serviço de saúde. As bolsas de sangue rejeitadas e vacinas de campanha de vacinação e resíduos de atenção à saúde, e de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com micro-organismos, classe de risco 4, com relevância epidemiológica e risco importante, são exceções, pois têm a opção de poderem ser encaminhadas para tratamento em ambiente externo ao serviço de saúde gerador. Os resíduos perigosos do grupo B necessitam de ser tratados antes da disposição final, a fim de não causarem poluição e danos ao meio ambiente e à saúde coletiva. Agora vamos falar sobre o transbordo e as estações de transferência. A instalação recomendada quando é grande a distância a ser percorrida pelos resíduos até o ponto de disposição final, não havendo beneficiamento algum ao tratamento do resíduo nessa operação. A implantação de estação para transferência de resíduos de serviços de saúde deverá ser objeto de autorização ambiental de funcionamento da AAF. Se a capacidade instalada for inferior ou igual a 15 toneladas, ou de licenciamento ambiental, se superior a esse valor. Os resíduos de serviço de saúde não podem permanecer nesse local por período superior a 12 horas, salvo nos casos em que foram submetidos à refrigeração, quando o período máximo de permanência será de 48 horas.
não é permitida a utilização de fosso como unidade receptora desses resíduos. Agora vamos às disposições finais. O aterramento em solo em local licenciado dos subgrupos A1 e A2 após tratamento prévio e do subgrupo A4 é técnica reconhecida e permitida atualmente no Brasil, de acordo com a Resolução 385/2005 do CONAMA, além de ser economicamente mais compatível com a realidade econômica do país. O aterro sanitário é executado segundo critérios e normas da engenharia que visam atender os padrões de segurança e de preservação ao meio ambiente. Ele é apropriado para receber os resíduos sólidos urbanos e a maior parte dos resíduos de serviços de saúde. É ideal que os municípios que não tenham aterro sanitário se organizem em consórcios públicos a fim de melhorar as condições de vida da população, já que nem os resíduos sólidos urbanos podem ser dispostos em lixões. O aterro industrial é apropriado para resíduos químicos do grupo B, pode ser de classe 1 ou 2 em função da classificação do resíduo de acordo com a ABNT. Deve ser constituído segundo padrões rígidos de engenharia da forma de não causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Agora vamos a alguns questionamentos. O que é a PGRS segundo a Anvisa? São atividades relacionadas à atenção humana ou animal que envolvem o gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, inclusive aquelas realizadas por instituições de ensino e pesquisa, regulamentadas desde 24 de setembro de 2018 para a RDC 222. O gerenciamento da RSS abrange todas as etapas de planejamento de recursos físicos, materiais e capacitação dos recursos humanos envolvidos. O PGRSS é regulamentado por quais resoluções? O PGRSS é regulamentado pelas resoluções do CONAMA, número 28301, 38505 e da RDC 306 de 2004. Qual o objetivo da PGRSS? Tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a prevenção da saúde pública e dos recursos naturais do meio ambiente. Quais estabelecimentos são considerados geradores de resíduos de saúde? Dentre eles estão hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, centros de saúde, laboratórios, ambulatórios, centros de zoonoses, pronto-socorros, casas de saúde e entre outros. Aqui nós temos uma tabela mais específica sobre as classificações de resíduos. Temos a classe A, que são resíduos potencialmente infectantes, que são sondas, curativos, luvas e bolsas de colostomia, que devem ser descartados em lixeiras revestidas em sacos brancos. Já a classe B, que são resíduos químicos, são fixadores de raio-x, prata e reveladores. Devem ser descartados em galões coletores específicos. A classe C são resíduos radioativos como cobalto e lítio, presentes na nossa tabela periódica, e devem ser descartados em caixas blindadas. A classe D são resíduos comuns como os fraldas, frascos, garrafas, PETs, marmitex, copos, papéis toalha, e devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos. E por último, e não menos importante, a classe E, que são os resíduos perfluorocortantes, que são agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos, que devem ser descartadas em coletor específico. Bom,
Eu finalizo por aqui a minha parte, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre essa pequena apresentação e fico por aqui. Eu sou a Emily, eu vou falar sobre as classificações da RDC 306 de 7 de dezembro de 2004. O grupo A pode apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos disso são placas e lâminas de laboratório, peças anatômicas, tecidos e bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. O grupo B são aqueles que contêm substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, possuem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos disso são medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. O grupo C são quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Exemplos disso são serviços de medicina nuclear e radioterapia. O grupo D não apresenta risco biológico, químico, radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equipado aos resíduos domiciliares. Exemplos disso são sobras de alimentos e resíduos das áreas administrativas, como papel, papelão. O grupo E são materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. Exemplos disso são lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas de diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outras similares. E qual é a disposição final disso tudo? Processos térmicos. Por meio da realização de autoclavagem, inseração, pirólise ou até mesmo uso de aparelho de micro-ondas. Também temos os processos químicos. Os materiais são triturados para que haja um aumento na eficiência do processo. Em seguida, são imersos em desinfetantes por alguns minutos. A irradiação há uma excitação na camada externa dos elétrons das moléculas devido à radiação ionizante, deixando-as carregadas. Sendo assim, haverá um rompimento do material genético DNA ou RNA dos micro-organismos, resultando a morte dos mesmos. O material após o tratamento é encaminhado para um aterro sanitário que possui licenciamento ambiental. Nos casos dos municípios que não possuem essa opção, vem sendo muito utilizada a implementação de valas sépticas, onde o RSS são depositados. As valas geralmente são revistadas por uma manta geotextil impermeável que reduz o risco de possíveis contaminações. Ações relativas ao manejo. Aspectos referentes à geração, segregação, condicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. O objetivo do manejo são ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. O monitoramento e a avaliação do PGR-SS. O estabelecimento de saúde deve ser monitorado e avaliar o PGR-SS de acordo com a periodicidade definida ao licenciamento ambiental.
deve constar os seguintes indicadores mínimos com frequência anual: taxa de acidente com resíduo pérfuro cortante, variação da geração de resíduo, variação da proporção de resíduos do grupo A, B, D e E, variação do percentual de reciclagem. Programas de capacitação para o manuseio e gerenciamento correto dos resíduos de saúde contidos no PGRSS. O conteúdo do programa de capacitação deve fornecer noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais. Conhecimento da legislação ambiental de limpeza pública e de vigilância sanitária. Definições, tipo de classificações de resíduos e potencial de risco. Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento, incluindo forma de segregação, condicionamento, transporte de resíduos, forma de reduzir a geração de resíduos e reutilização. Reconhecimento das responsabilidades e de tarefas, reconhecimento dos símbolos de identificação da classe de resíduos, conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta, orientação quanto ao uso de equipamento de proteção individual e coletiva, orientação sobre biossegurança, orientação quanto à higiene pessoal dos ambientes, orientação especial e treinamento em proteção radiológica. Ao final desse vídeo é importante salientar que nosso papel como farmacêutico é tentar implementar o gerenciamento de materiais de resíduos de saúde ou indicar locais onde os clientes possam fazer o descarte correto de tais materiais. Tem um site, inclusive, que tem dizendo os locais próximos ao cliente onde ele pode fazer o descarte desse tipo de material.